Jornal da Mix. E agora a gente vai para a nossa entrevista do dia. A linguiça Blumenau é oficialmente um produto exclusivo da região do Vale. Gente, nós falamos aqui no Jornal da Mix que o produto recebeu o registro de indicação geográfica feito pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. Por isso, nós vamos conversar agora com o João Rodrigues de Souza Júnior, da Associação das Indústrias Produtoras de Linguiça Blumenau, que está aqui no estúdio ao vivo com a gente, e também com o Alan Klaumann, que é gerente de desenvolvimento territorial do Sebrae, que deu todo o respaldo técnico para a conquista desse selo. O Alan está online com a gente, direto de Florianópolis. Bom dia, João. Bom dia, Alan. Bom dia. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Obrigada pela companhia aqui perfeito. com a gente também, viu, Alan? Bom. Imaginei, eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar um pouquinho, então. A gente recebeu esse selo aí agora em fevereiro, né? O selo de indicação geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. O que significa para os produtores de linguiça Blumenau ter esse selo? Agora ter essa garantia de produção? Vou passar para você essa pergunta, Alan. Para mim? Isso. Perfeito. Olha só, esse tema indicação geográfica é um tema bastante pujante no mundo, assim, né? São mais de 18 mil indicações geográficas existentes hoje. E no Brasil, entretanto, apesar do tema estar apto a ser trabalhado desde 1996 e do nosso tamanho continental, país continental, né? A gente, com a linguiça Blumenau, totalizou 112 indicações no Brasil. Santa Catarina, por sua vez, conquistou a 8ª IG, a linguiça Blumenau. E o principal ponto que eu poderia dizer sobre isso, sobre o que muda na vida dos produtores, eu poderia ir um pouquinho além, o que muda na vida da comunidade, né? Uma indicação geográfica, ela não pertence a uma pessoa, a uma associação, ela pertence à comunidade do território oficial em que ela está registrada. Então, os 16 municípios que possuem hoje esse registro, todas as pessoas que moram ali, de alguma forma, são titulares dessa indicação geográfica. Logo, qualquer linguiça produzida sob o nome Linguiça Blumenau deve seguir algumas regras históricas de receita, de tradição, e só pode ser feita e comercializada, ou melhor, comercializada com esse nome nos 16 municípios. Logo, uma agroindústria que possui uma receita, mesmo que lembre a tradicional linguiça Blumenau, mas que não esteja inserida nesse território oficial, ela continua comercializando seu produto, mas não pode mais utilizar a nomenclatura linguiça Blumenau, nem a nomenclatura tipo linguiça Blumenau. Com isso, o que muda a vida de todo mundo, né? Muda que apenas o território é capaz de comercializar oficialmente esse produto. Logo, há aí uma provável agregação de valor a esse produto, uma dinamização econômica e também, se for muito bem trabalhado, é muito atrativo para as pessoas conhecer. Afinal de contas, no país todos produzem linguiça, mas só no território oficial da IG é que se produz a verdadeira, genuína linguiça Blumenau. Ô João, esse selo é importante para vocês que produzem, né? Porque isso protege o mercado, de certa forma, né? Até onde eu sei, pelo menos, eu ouço relatos de pessoas que estão comprando linguiças Blumenau que estão sendo produzidas até em outros estados, né? Fora daqui de Santa Catarina. Exatamente, desde a fundação aí da nossa associação, né, que foi plantada aí pelo Sebrae, que teve papel importante para nós, e a principal que foi a união do nosso setor, né? Porque individualmente já empresas tentaram fazer esse registro, porém não obteve êxito, porque é um nome de domínio público. Exato. O Blumenau. Então, eu acho que a grande vitória é realmente a união do setor, né, em cima desse produto. E agora veio essa conquista, que com certeza o principal objetivo é acabar com a usurpação do nome Linguiça Blumenau. Como nós temos exemplos, tenho foto registrada,
inclusive de Blumenau com L, linguiça Blumenau com L no final. Ui, doeu no estômago. Essa deve dar indigestão. Essa dá só de ler o rótulo. Ali do Paraná, né? Uma indústria Isso, frigorífica tá. ali do Paraná, onde teve até esse nível de usurpação. Então, com certeza é muito importante para todos. E agora a responsabilidade da associação, né, de produtores, porque ela é o órgão regulador agora desse certificado. Então, quem está fora dos 16 municípios vai ter um prazo para se adequar, para mudar o nome para pura de suíno defumada. E quem está dentro dos 16 municípios tem que agora procurar a associação para estar alinhado junto à associação, sendo ela o órgão regulador aí dessa IG, né? Mesmo novas empresas que venham se instalar nesses 16 municípios têm que procurar a associação para poder fazer esse RT. Exato. O certificado da IG ali, o registro, né, da IG, como o Alan fala, não é certificado, é registro, né? Esse registro aí tá para o requerente, que é a associação. A associação foi o requerente, ela representa o setor produtivo da linguiça Blumenau, então ela vai estar regulando, e nós estamos alinhados com o SIDASC, que é o órgão sanitário regulador do Estado, nosso grande parceiro também nesse projeto. Só para que as pessoas tenham também um pouquinho mais de conhecimento sobre o que é indicação geográfica, né? Acho que no Brasil, né, Alan, a gente pode citar, por exemplo, o queijo de Minas, o queijo canastra, né, por exemplo, que é uma indicação geográfica também, ou seja, só se faz queijo canastra aquele lá da Serra da Canastra, né? E tem também a questão, por exemplo, mais conhecida aqui pra gente, né, do vinho do Porto, por exemplo, de Portugal, que só pode ser produzido na região da cidade do Porto, né? E tem outras indicações assim como geográficas. Champanhe, né? É, Champanhe também acho que é, né? A região de Champanhe. Exatamente. A mais famosa do mundo, com certeza, é a Champanhe, né? Mas no Brasil, sim, a gente tem a primeira delas, o Vale dos Vinhedos, ali no Rio Grande do Sul, né? Na região de Bento Gonçalves, os vinhos dali saem com essa denominação. A gente tem o queijo da canastra, como você colocou, e a gente tem aqui no estado produtos bastante conhecidos também, né? O vinho Goethe, O vinho Goethe, né? Eu ia aqui da falar região de dele. Uruçanga, a maçã Fuji, da região de São Joaquim, são Olha, produtos essa eu não bem sabia. conhecidos, né? Olha, também A não maçã sabia da Fuji de maçã. São Joaquim. Exatamente, a maçã Fuji, a variedade Fuji de São Joaquim, ela tá protegida, né? Que bacana. Ô, Alan, me conta uma coisa, a questão os produtores da linguiça Blumenau já vem aí há 5 anos tentando, né, fazer com que esse produto tenha esse reconhecimento, o que traz aí mais respeito, né, por quem produz e também qualidade para o produto. Há 5 anos já então lutando. Aí o Sebrae entra com essa expertise de poder colocar esse produto numa prateleira mais qualificada, né? Como é que é todo esse trâmite? Porque não é só olhar e dizer, não, realmente os produtos que você está usando é isso. Tem toda uma burocracia para que ele possa levar esse selo, né? E aí que entra o Sebrae? Então, na verdade, um trabalho assim, é um belo trabalho, eu diria, ele só é possível porque muito bem o nosso presidente colocou, por conta desse coletivo que resolveu assumir para si a responsabilidade de cuidar desse título que é o nome Linguiça Blumenau, né? Como é que o Sebrae atua com isso? Primeiro, a gente atua iniciando com um diagnóstico. Então a gente vai para o território, passa uns dias, conversa com morador, comerciante, produtor daquele produto, né? Para entender se naquele momento as coisas estão maduras o suficiente para que se inicie um trabalho de construção de um processo de indicação geográfica, de reconhecimento oficial, né? Porque a indicação geográfica não é nada criado, ela é reconhecida pelo INPI. O que eu quero dizer com isso? A linguiça Blumenau ela tem mais de 100 anos de história no território. Então, quando o Sebrae, há 5 anos, com a associação de produtores que foi criada, com a própria SIDASC, uma grande parceira do processo, quando a gente entrou, a gente não criou nada. A gente só trouxe uma metodologia para a criação de um dossiê que trazia ali todas as evidências de que o produto ele é histórico, ele fez e continua fazendo parte da vida da comunidade do território. Foi isso. Então, cada reunião, aí foram mais de 4 anos de reuniões, cada uma dessas reuniões, no geral, traziam uma entrega específica, né? Às vezes 2, 3 reuniões para poder fechar alguma entrega mais complexa, mas a metodologia ela traz isso, ela traz a necessidade de coletiva e participativamente os produtores e outros entes ligados àquele determinado produto, para que eles digam o que é o produto, como se faz o produto,
as regras mínimas para que isso aconteça, evidentemente, né? Porque a linguiça Blumenau, ela tem uma receita base. Cada indústria, me corrige, presidente, cada indústria tem seu pequeno segredinho, não é? Mas dentro de alguns critérios para que o produto siga de forma genuína. E aí, ao longo desses 4 anos, foi elaborado esse documento que comprovou toda a fama do produto, não só regionalmente, como estadual e também nacionalmente a gente achou evidências. E como o próprio presidente colocou, além disso, a gente já comprovou ali que indústrias de outros estados, além de indústrias do Santa Catarina mesmo, estavam produzindo esse produto com uma receita que era bastante diferente da original em algumas das vezes que encontramos, né? Então veja, quando a gente fala de uma indicação geográfica, a gente fala da proteção do produto para os produtores do território. A gente fala também de uma reincorporação daquilo que estava sendo perdido no território para outros lugares, né? Mas a gente também fala de um terceiro nível de proteção, que é o consumidor. Veja, se eu, como consumidor, provo uma linguiça Blumenau que não traz ali a originalidade, a tradição na receita, e acabo não gostando, quando eu chego ao território hoje oficial da linguiça Blumenau, muitas vezes eu nem quero saber de comer, porque eu já tive uma experiência ruim no passado de um produto que não me agradou, né? Então a indicação geográfica ela vem também proteger o consumidor, para que ao comprar um produto com a denominação linguiça Blumenau, seja de fato um produto legítimo. E para isso, no dossiê, parte importante, fundamental, é o caderno de especificações técnicas, que traz ali os requisitos mínimos para garantia de uma receita original. Só vai ter essa experiência ruim quem comer linguiça Blumenau com L. Isso eu já vou dizer. Isso é certo, né? Ô, João, qual é o dever de casa de vocês agora, a partir de agora, né? Já que conseguiram o selo, imagino eu que tem um trabalho depois disso também, né? Principalmente de marketing ou de divulgação disso para todo o país, porque até onde eu entendo, essa denominação geográfica, essa indicação geográfica serve também como até um atrativo turístico, né? Exato. Por isso que eu falei antes da responsabilidade agora da associação, né? Perante essa conquista tão grande. O primeiro passo que nós estamos dando é estar alinhados ao SIDASC. O SIDASC é o órgão regulador sanitário do nosso estado, então ele que está formulando o ofício para estar avisando a todas as agroindústrias do estado, todas as outras órgãos sanitários reguladores dos outros estados também, porque nós temos em outros 4 estados, se eu não me engano, a presença já da linguiça Blumenau feita por outros frigoríficos e reconhecida por aqueles órgãos sanitários, né? Então, nesse sentido, no sentido, igual tu falaste, de marketing, porque é desafiador, né? É algo novo para nós, tem que ver processo. Nós temos um processo de expedição hoje, então já tem uma etiquetagem, então tudo isso é decisão agora de grupo. Mas essa é a parte boa, né, de nós estarmos fazendo isso, porque nós temos um grupo unido, tomando decisão em cima desse processo agora, que era tão necessário, por isso tudo que o Alan acabou de falar. Nós tínhamos uma usurpação muito grande. Devido à notoriedade que o nome Linguiça Blumenau ganhou, nas últimas 2 décadas principalmente, porque esse é um produto que é lá de 1910 e 20, né, com as companhias que aqui produziam, porém ali na década de 50, 60 foi cessada essa produção oficial, industrial, vamos dizer assim, e ficou somente nos açougues de bairro, né? Até que na década de 90 uma empresa passou a produzir, chamar tipo Blumenau. Depois, na década de 2000, também veio a empresa de Pomerode também para produzir. E hoje tem várias, né? E não estava seguindo a linha original da linguiça Blumenau. Sim. Então, agora, com essa conquista grande que nós tivemos aí, nós vamos agora poder deixar esse setor muito seguro para o cliente chegar na gôndola do supermercado, onde ele estiver, e comprar realmente o produto linguiça Blumenau. Esse produto tão nobre, né, com tanta tradição aí que os nossos colonizadores nos trouxeram. Bacana demais. Provavelmente as empresas que também produziam aqui, né, algo tipo Blumenau, passaram por inspeções para ver se seguiam direitinho essas regras. Na realidade, né, a associação conquistou a primeira vitória, a grande vitória, vai falhar a memória, mas eu acho que faz 2 anos que nós conquistamos o reconhecimento da linguiça Blumenau como produto realmente.
Porque até então existia discussões para colocar no rótulo da linguiça e era chamado linguiça tipo Blumenau. Foi a condição que o SIDASC nos colocou na época. Com o desenvolvimento da associação e dos parceiros buscando essa solução, o SIDASC chegou ao reconhecimento do produto linguiça Blumenau. Então hoje nós temos a NIR, né, do SIDASC reconhecendo aquele produto linguiça Blumenau. Nós temos a linguiça pura de suíno defumada e temos a linguiça Blumenau, já antes do INPI dar esse reconhecimento da indicação geográfica. Então essa foi já a primeira grande vitória. Nós temos já ali um caderno de especificações ali na NIR, dizendo qual a fórmula a seguir, né? Lógico que daí cada empresa produtora tem os seus segredinhos, né? As suas proporções de carne, gordura e de temperos, Métodos né? de defumação e tudo mais, né? Tem aí Exatamente. todo o segredo, né? Eu digo que é uma grande vantagem nossa aqui do Vale do Itajaí, principalmente, esse sistema de defumação artesanal. Nós não encontramos, né, fora daqui. Lá para fora, o normal é fazer um produto somente curado. Eles não fazem essa defumação artesanal. Ou colocam algum produto químico aí que Isso. dê esse cheirinho, esse gostinho um de defumado, sprayzinho, né? Defumado quimicamente. Defumado com spray. Hoje as grandes indústrias, na realidade, infelizmente é isso hoje, né? Eles precisam de processo rápido, precisam entregar o produto rápido. Então, isso que tu falou, até em tom de brincadeira, é isso, tá, Pancho? Os caras colocam o glutamato monossódico e a essência de fumaça. Exatamente. E aí tu tens uma massa que mastiga ali e qualquer sabor vai ser aceitável. Então o nosso processo artesanal, é muito artesanal. Então tem que ser realmente valorizado. Essa tem que ser valorização do protegido, produto. né? Exatamente. Na gôndola, às vezes, o nosso cliente não vai entender, né? Exato. Agora ele vai ter uma noção, né? Que é um Agora ele produto sabe. realmente diferenciado. Maravilha. Alan, diga aí, Gi. Só para colocar aqui o nosso ouvinte na conversa também, o RVA Ramalho aqui no Instagram, ele diz que esse negócio de produtos que são feitos em certa posição geográfica chama terroir. No caso do queijo da canastra, por exemplo, tem que ser feito lá porque a altitude, o tipo de gramado, as raças das vacas influenciam no sabor do leite que vai produzir o queijo. Então não é só uma receita, é todo um contexto, né, que dá o sabor peculiar de um Exatamente. leite da vaca que comeu naquele gramado, daquela altitude, que daí é aquele queijo da canastra. Aquela história, se for fazer linguiça Blumenau lá fora, vai fazer com outro porco, com outro tipo de defumação, enfim, vai sair totalmente do contexto que é usado aqui. Alan, só para terminar rapidinho, o Sebrae continua esse trabalho de acompanhamento? Vocês vão orientar a associação ainda nos próximos passos? Como é que funciona agora o papel do Sebrae nesse processo? Bem, a associação foi protagonista desde o princípio com relação a esse trabalho, né? E o Sebrae, como eu disse, traz uma proposta de apoio financeiro e metodológico também. Sim, segue apoiando por mais um tempo a associação para garantir o bom uso do selo de indicação geográfica agora, né? Então, para facilitar o entendimento de quais são as regras para utilizar, como é que as agroindústrias fazem para solicitar o uso desse selo e também esse trabalho permanente que a gente toma bastante cuidado de manter o coletivo vivo e ativo em prol de um objetivo. Hoje, de garantir que o selo de indicação geográfica da linguiça Blumenau ele seja utilizado nos produtos legítimos produzidos aí no território. Maravilha, João. E essa associação agora deve ter outros papéis também, né? Imagino que criada a associação, outras demandas vão surgir aí em relação a isso também, né? Isso, a associação ela já existe há 4 anos, né? Foi criada já sob essa demanda e por outros anseios aí que o setor produtivo tem. E eu queria aproveitar o espaço aqui de vocês para também deixar claro para todos os produtores aí desses 16 municípios que a Associação de Produtores da Linguiça Blumenau está de portas abertas para todos aqueles que realmente querem fazer esse produto nobre, né? Nós somos parceiros. Essa ideia só foi mesmo plantada e efetivada porque houve a união do setor. Eu gosto de enfatizar isso, que isso é muito importante. A gente tem uma visão meio que antiga, fechada em cima disso, e nós temos que se unir, né? Nós precisamos da união do setor.
Então a associação dá de portas abertas para todas essas agroindústrias que têm esse interesse de estar conosco, tá? Maravilha. João Rodrigues Júnior, presidente da Associação das Indústrias Produtoras de Linguiça Blumenau, e Alan Klaumann, gerente de desenvolvimento territorial do Sebrae. Gente, obrigado pela participação de vocês para dar essas explicações aí tão importantes nesse momento aí de conquista, né? E que todos saibam aproveitar melhor então a linguiça Blumenau aqui da nossa região. Obrigado, Alan. Obrigado a vocês. Ótima semana a todos. Obrigado, João, também, que está aqui com a gente no estúdio, né? Muito obrigado a todos. 7h45, 15 minutinhos para as 8, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Jornal da Mix. Jornal da Mix, oferecimento, as aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv, o EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix!